Professora Edna Maria dos Santos, seja muito bem-vinda ao projeto de Memória Institucional e Historiográfica do Departamento de História da UERJ. Esse projeto, ele faz parte do LPPE, um laboratório que a senhora ajudou a fundar, e eu repito, é uma honra ter a senhora aqui conosco. Podemos começar? Professora, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória antes de chegar na UERJ? Como foi a sua formação no ensino básico e em que momento a senhora optou pela carreira? Boa tarde a todos. Antes de eu ingressar na UERJ, eu fiz muita coisa. E até mesmo quando estava na UERJ, não era ainda, né, professora efetiva, DE, eu continuei fazendo muita coisa antes. Bom, eu comecei minha carreira como professora primária. Dei aula em escolas do município do Rio de Janeiro. Estudei História de 1968, em pleno ato institucional, e até 71. Eu fiz concurso para o UFRJ, mas naquele período não tinha professor, muitos morreram, se exilaram. E aí eu fiz concurso também para a Universidade Santa Úrsula e acabei fazendo meu curso de História nessa Universidade Católica. Era uma época da teologia da libertação, né? Ou seja, era uma época de efervescência de mudança na Igreja Católica, como agora, do Papa Francisco para cá, né? Lá eu tive oportunidade de conhecer todos os chamados bispos progressistas daquela época. Aquelas pessoas, aqueles religiosos que botavam para frente ideias para ajudar o povo pobre desse país. Me formando em 1971, em 72 eu já fui convidada para dar aula na Universidade Santa Úrsula. Hoje também sou aposentada por ela há muitos anos e há 2 anos e meio aposentada aqui pela UERJ. Eu fui aluna, né, no ginásio, eu fui aluna, naquela época era ginásio, do Colégio Pedro II, colégio que até hoje eu tenho um amor imenso, né, pelo grande colégio que ele era naquela época e continua sendo hoje. Depois fiz o normal no Instituto de Educação. Era uma época áurea do Instituto de Educação, né? E no Instituto de Educação eu fiz já naquela época vários projetos, atuei em grêmio, enfim, né? Foi realmente uma época muito boa. Depois, formada em 71, dando aula na Universidade de Santa Úrsula, eu dei aula em vários colégios privados, né? E montei o curso de História em algum deles. Hoje, grande parte já acabou, né? O ensino atualmente, infelizmente, os governantes não dão muita importância para ele. Eu montei o curso de História em Macaé, esse curso acabou. Eu montei o curso de História em Valença, na FAA, também acabou. Enfim, e ajudei a montar mestrados e doutorados aí pelo Brasil, né? Quando me tornei DE na UERJ, em 87, quando a UERJ começou o seu DE, eu aí deixei, né, de estar presente nessas universidades, nessas escolas privadas. Perfeito, professora. E como foi o seu processo de ingresso como professora aqui da casa? Eu fiz concurso público. Em 87, eu fui convidada pela professora de História, Marilena Barbosa, já falecida, né, para dar aula aqui de História Antiga. Mas em 89 e 90 houve o concurso público aqui para a UERJ. Eu fiz esse concurso e passei nesse concurso público, né, nessa universidade que eu posso dizer que é a minha segunda casa. Mesmo aposentada, volta e meia estou aqui.
Professora, a gente falei um pouco no início, sobretudo sobre o laboratório que a senhora ajudou a criar, ser a casa onde abarca diversos projetos, inclusive esse aqui, né? E eu queria saber um pouco como foi o processo de criação desse laboratório, como a LPPE aqui no IFCH, e qual a importância, na sua visão, de laboratórios de ciências humanas para a UERJ. Olha, quando Ézio Cordeiro se tornou reitor dessa casa, eu costumo dizer que a UERJ é antes do Ézio e depois do Ézio. Ézio Cordeiro foi responsável por um incentivo imenso para a pesquisa nessa universidade, em todas as áreas, não foi só no IFCH. E ele apostou na criação de laboratórios, que a UERJ não tinha. Não é? Então, principalmente na área de ciências humanas e sociais. E aí eu criei o laboratório LPPE de pesquisa e práticas de ensino, com a ideia que hoje é comum de relacionar o ensino universitário com o ensino básico e médio. Eu vim de ser professora primária e eu sabia dos problemas seríssimos que haviam, né? Ainda há, mas que havia naquela época. Então, a criação do LPPE começou, naquela época, com o início de um desenvolvimento de uma pequena tecnologia. Não posso esquecer a Bolsa da FAPERJ, né, que me deu a oportunidade de pedir dinheiro para começarmos, né, a ter computador, né, a ter mesa, cadeira, numa salinha que foi reservada pelo Departamento de História para a gente. A ideia inicial, e aí tinham 2 meninos, um deles eu me lembro bem o nome dele, o Pedro, né, que era um artista plástico, né, e começamos a pensar na criação de CDs, à época eram CDs, DVDs, né, aonde coisas que eram muito importantes e que não chegavam à escola básica, né, nós começamos a fazer. E a mostrar uma história que não era aquela história de datas e de eventos, né? Os nossos CDs, os nossos DVDs, né? Um foi sobre Yasser Arafat, né? Com o Arafat na parte central do disco, né? Sobre o Oriente Médio, né? Eu dei muito aula em antiguidade, mais do que Grécia e Roma no Oriente Médio. Eu sou apaixonada até hoje pelo norte da África, pelo Egito, por toda aquela área que hoje é muito famosa, não é? Quer dizer, a parte de Dubai, por exemplo, que não tinha, dos Emirados Árabes, do Extremo Oriente, né? Então, nós começamos a fazer um material de apoio ao professor do ensino básico. Na época em que o César Maia era o prefeito dessa cidade, eu fui até ele com mais de 1000, porque não era fácil botar em internet, com mais de 1000 CDs do Yasser Arafat, para que ele pusesse gratuitamente, ainda brinquei com ele. Aqui, prefeito, não vai cobrar nada, não. É gratuitamente em todas as escolas do município do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz quando uma vez fui a uma delas e vi lá o CDzinho. O laboratório LPPE depois foi se aperfeiçoando, né? Aí já pudemos contar com uma tecnologia mais sofisticada. Não precisávamos fazer mais o CDzinho material, né? Mas a internet encarregava de enviar para muitos lugares, né? Então, realmente, foram vários, né, que nós fizemos. E depois o Pedro saiu, que era um excelente menino que desenhava muito bem, e depois a gente continuou, né, com tecnologias que não precisava fazer um materialzinho para entregar, né, a cada um. A internet resolvia isso, né? A senhora considera essa iniciativa da LPPE, principalmente de sair dos muros da universidade e chegar no ensino básico com sucesso? Foi. No seu início? Foi sim.
Naquela época foi sim. Logicamente que depois, infelizmente, né, um pouco mais tarde, houve... o Darcy Ribeiro se candidatou, que ajudou muito também, mas ele perdeu, né, para um outro concorrente, né, e esse concorrente parou com tudo que ele estava fazendo nas escolas, né. Mas o César Maia até que deu um grande apoio, porque ele entregou a cada escola, naquela época já tinha mais de 1000, né, o que o laboratório fazia, né, produzia. Depois que eu me aposentei, então, está 1000 vezes melhor, porque eu não sou muito de tecnologia, né? Eu gosto do presencial, né? Aqui nessa UERJ, enquanto eu dava aula, todo mundo ria. Eu fui diretora, chefe de departamento, fiz uma série, né, de coisas na área administrativa. Aí todo mundo dizia: professora, não precisa estar andando, não. Manda a internet para aquela sala, para outra sala. Eu conheço a UERJ na palma da minha mão, porque eu ia a cada sala, a cada pessoa, né, conversar sobre o laboratório. Não ficava só nessas telinhas do computador, não. Eu sou uma pessoa, como eu costumo dizer, né, do século XIX. Eu acho que o presencial é fundamental até para incrementar relações afetivas. Esse CTE, do povo antigo, me conhece muito bem, né? Eu fiz, num período, a minha tia, Maria Luísa Tindó, foi diretora daqui. E eu conheci muita gente daquela época. Guapeço é um deles, né, que conheço há muitos anos. Então, eu acho que as memórias afetivas, elas não podem ser memórias de internet. Tudo bem que seja isso importante, tudo bem que a gente produza uma série de coisas aí nos computadores, mas não se pode apagar essa memória afetiva, né? O que eu fazia, por exemplo, como chefe do departamento de História com a Tereza Turíbio, numa determinada época, aí a cada sala. Perguntar para o colega daquela sala como é que ele estava, se estava bem. Isso, eu acho que hoje se perdeu muito. As pessoas se desconhecem dentro do mesmo espaço. Perfeito, professora. Eu vou voltar um pouquinho na pergunta que eu fiz anteriormente, mas é numa dimensão agora um pouco diferente. Eu vou perguntar de novo para a senhora, na sua visão, qual a importância da criação de laboratórios para a UERJ. Por que eu pergunto isso? Porque principalmente em curso de humanas, que vieram, por exemplo, do Instituto Lafayette, fizeram a UERJ ser conhecida como um grande escolão. Uhum. E eu não sei se a senhora concorda, mas talvez essa iniciativa de criar laboratórios, né, possa ter ajudado a dar uma nova cara para a universidade, principalmente nos cursos de humanas. Qual é a importância que a senhora? Com certeza, por isso que eu falei no Ézio. Porque o Ézio foi um reitor que incentivou o tempo inteiro laboratórios na área das ciências humanas, né? Foi criado não só o LPPE, né, no IFCH, foi criado o laboratório da Tereza Turíbio, que hoje é chamado de Núcleas, né, mas era Laboratório de América Latina, né? Foi criado outros laboratórios, Labime, de Lenar, né, que ontem fez 25 anos, né, tem longevidade como o nosso LPPE tem, né? Então, o papel da criação dos laboratórios foi um divisor de águas. Isso significa que a pesquisa na UERJ, na área de ciências humanas e sociais, foi estimulada, foi incentivada. Junto com o Ézio também, naquela época, e os outros reitores seguiram, a UERJ sem muros, não é? Quer dizer, você tirar o muro da universidade e deixar as pessoas entrarem, os alunos, as suas famílias, isso é fundamental, né? Então, eu volto a repetir que os laboratórios, na medida que foram sendo criados, eles se tornaram espaços importantíssimos, né, para divulgar a pesquisa, para divulgar o conhecimento, né? A UERJ é uma universidade conhecida por ser eminentemente social. E ela não pode perder isto nunca,
né? É uma universidade que deixa o povo entrar dentro dela, né? Não pode afastar, né? Reitores, professores, chefes de departamento, pró-reitores, né? Eles têm que estar abertos o tempo inteiro para que as pessoas entrem aqui e que os recebam. Não é? Não é favor de um chefe de departamento, de uma reitoria, né, e de outros órgãos da universidade, né, receber as pessoas, conversar com as pessoas. Né? Então, eu acho que teve um papel importantíssimo. Os laboratórios nas áreas de ciências humanas e sociais, quando em muitas universidades, algumas delas no interior do estado do Rio de Janeiro, que eu criei o curso de História nessas universidades, né, hoje acabaram. Né? E a tendência sempre foi a valorização da área biomédica, da área da engenharia, né? Mas esses laboratórios criados não só no IFCH, em outras áreas, né, na parte de ciências humanas e sociais, fez com que também a universidade nessas áreas recebessem muitos alunos, principalmente alunos pobres, alunos da periferia, virem para cá. Né? Então, foi fundamental, importantíssimo. Então, chegamos à conclusão que os laboratórios são importantíssimos para a instituição. Sim. E para aquilo que o forma. Isso. E para os alunos que participam desses laboratórios, como a senhora identifica? Muito mais importante ainda. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei para cá, 87, 89, os meus alunos de História, eles moravam na Zona Sul. Quando muito, Tijuca e Grajaú, onde eu moro, no Grajaú. Ou seja, classe média para cima. Os anos foram passando, os laboratórios foram fazendo um monte de eventos, a UERJ sem muros foi crescendo. E o que aconteceu? De anos para cá, nós estamos em 25, de 2015 para cá, né, os meus alunos de História eram, na sua ampla maioria, da periferia e da Baixada, bem afastada. E aí entra nisso a chamada questão das cotas. Eu fui a pessoa que mais lutou por isso. Né? Quer dizer, por quê? Porque esses alunos, frutos, né, de uma escravidão terrível que esse país tem, nosso país foi o último, né, a acabar com a escravidão, eles nunca chegariam à universidade. Né? E começou aquela história, mas agora pelas cotas, e a UERJ vai decrescer, vai ficar muito ruim. Pelo contrário, né? Não ficou nada ruim, porque esses alunos da periferia, né, que entraram pelo regime de cotas, eram tão bons quanto os outros que não entraram. Né? É só questão de estímulo. Pepe Mujica, que morreu agora recentemente, ele foi uma pessoa maravilhosa no Uruguai e para o mundo inteiro. Né? Porque ele disse, entre muitas das suas falas bonitas, ele disse: qualquer pessoa pode aprender. Precisa ter oportunidades. Né? Então, eu acho que foi isso. E a UERJ foi, e será sempre uma universidade que respeita a periferia e que faz tudo, né, para dar oportunidade a que esses alunos possam estudar aqui. E com isso, o que acontece? O social melhora. Né? Se os CIEPs criados por Darcy Ribeiro, no final da década de 80, 90, se o Moreira Franco não tivesse ganho e acabou com tudo, hoje a gente não teria tanto jovem aí morrendo, né, assassinado na cidade do Rio de Janeiro. Professora, depois da sua fala, eu não costumo fazer isso, mas eu fico muito ativo às perguntas e evito dar opiniões ou palpite, ou tentar trazer perguntas que não estavam na pauta. Mas eu preciso falar que, para mim, esse bloco, né, o bloco 2 que a gente chama aqui, Memória Intelectual Institucional, é o ponto central de todo esse projeto. E eu preciso, de novo, tocar nesse assunto, que é importantíssimo, e a senhora fez parte disso, está aqui desde 89, e considerando todo esse tempo que a senhora está aqui, considerando desde que a senhora ingressou nessa universidade, e todo o seu período de experiência aqui na UERJ, quais foram as diferenças
estruturais que acionam e chegam na universidade. E por que eu pergunto isso? Por que diferenças estruturais? Porque, de novo, a UERJ sempre foi vista, e aqui também tem sido um tema recorrente dos professores que vêm, da UERJ ser um grande escolão. E aí eu pergunto de novo, né? Quais são as diferenças estruturais que a senhora percebeu durante toda essa trajetória aqui e como é ouvir esse termo UERJ escolão? Veja bem, eu não concordo com esse termo escolão. O que eu quero dizer, e que esses meus colegas devem chamar, é porque não havia pesquisa. Na área de ciências humanas e sociais, principalmente, não havia nenhum incentivo à pesquisa. O incentivo à pesquisa, sem dúvida nenhuma, começou com o reitor Ézio Cordeiro, mas foi continuada depois pelos outros. Mas antes dele não tinha. Por isso é que chamam de escolão. Mas não considero que seja um escolão. Considero, sim, que era uma universidade que praticamente, na área de ciências humanas e sociais, não tinha pesquisa. Ora, se você não tem pesquisa, não só pesquisa feita por docentes, mas que você também incentive os alunos a pesquisarem, era muito pobre. Mas tinha professores individualmente que faziam bons trabalhos. Mas, sem dúvida nenhuma, é a partir do reitor Ézio Cordeiro, que foi também o responsável por uma outra coisa importante, o SUS. Foi o Ézio, com o Valdir, que criou o SUS aqui no Brasil. O Ézio era uma pessoa iluminada, uma pessoa realmente maravilhosa, um dos maiores reitores que essa casa já teve. E foi a partir dele que a pesquisa começou. Aí deixou de ser escolão, porque você tinha na área biomédica já a pesquisa, mas na área das ciências humanas sociais, que é a área que faz pensar, é a área que tem história, filosofia, ciências humanas, e sociais, ciências sociais, e que depois criou arqueologia. No Rio de Janeiro é a única universidade que tem arqueologia. Eu participei, junto de Paulo Seda, de Tereza Turibio, da luta pela criação da arqueologia, e que está cheia de alunos. Então, eu acho que esse termo escolão vem exatamente para mostrar a diferença entre uma universidade que era boa, mas era muito mais uma universidade que alguns professores entusiasmados botaram para frente, mas só depois, a partir do reitor Ézio Cordeiro, que nós vamos ter realmente a pesquisa, e não se faz. Pesquisa histórica, pesquisa na área da filosofia, em todas as áreas de ciências humanas e sociais. E as mudanças estruturais, professor? Aí com isso vem. Pesquisa está ligada a conhecimento, mas aí vem a questão, as outras questões da estrutura criada. Antes do Ézio, CAPES, CNPq, nada disso dava bolsa, porque não tinha pesquisa na área das ciências humanas e sociais. Então, exatamente no momento que as ciências humanas e sociais, o IFCH, cresce, ele já consegue. O meu laboratório, o que era meu naquela época, Ângela chegou e aumentou, já tinha computador. Quem me deu esses computadores? A pesquisa que a gente fazia. E quem deu? A FAPERJ. Se não tivesse isso, os órgãos de fomento não iam jamais auxiliar. Então, eu acho que a pesquisa, entre outras coisas, fomentou as mudanças estruturais. Novas salas com material de pesquisa, com tecnologias para fazer pesquisa. Além disso, o crescimento de outras áreas na universidade, os reitores puderam ter também mais verbas, naquela época, mais verbas do governo do Estado para estimular mudanças no espaço físico da universidade. Então, tudo isso fez com que mudanças estruturais importantes acontecessem dentro dessa casa. Mas se não houvesse pesquisa, não teríamos, não. E o PPGH vem a reboque disso, né? O LPPE vem a reboque de tudo isso. O PPGH também. A pós-graduação de História também, mesma coisa. Quer dizer, porque aí os docentes faziam pesquisa.
pediam dinheiro. Ó. O programa de história, o nosso programa, ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, reconstruído com coisas novas, mas 2 ou 3 vezes. Né? A professora Lúcia Basso tinha bolsa de pesquisa, aí mandava comprar tecnologia, e com a bolsa dela, pessoal, botava na pós-graduação. Eu fiz isso, outros tantos colegas, Tereza, Lúcia Basso, Lúcia Guimarães, Tânia Bessone, Lenar, todo esse grupo de professores pôde mudar, como você falou, a estrutura da universidade, porque tinham as suas pesquisas individuais e ganhava dinheiro para isso dos órgãos de fomento. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. De verdade, fico muito feliz. Dando continuidade. E agora falando mais sobre a disciplina que a senhora chegou aqui, né, e começou a ministrar, quais foram as principais mudanças curriculares nas disciplinas, por exemplo, de História Antiga, História da África e de América Latina, desde seu ingresso em 89? Quando eu entrei, eu fiz concurso público para História Antiga. Né? Foi aberto em 89, 90, e aí eu dava aula de História Antiga, e nessa época eu dava aula de Antiga tudo, era Grécia, Roma, a Antiguidade Oriental, tudo. Né? E fiquei lutando para que houvesse um concurso público, para que viesse uma professora também, né, relacionada à História Antiga. Passado alguns anos, houve esse concurso, e a professora Maria Regina Cândido, né, entrou, e foi ótimo, porque ela gosta de Grécia e Roma, eu gosto também, mas eu adoro mesmo o Oriente, que hoje está na boca do povo, né? Está aí com muitas transformações. Tem um sobrinho meu que está lá em Abu Dhabi, né? Inclusive morando, porque ele é especialista em petróleo. Né? Quando isso iria acontecer? Então, aí eu comecei dando aula de toda a história antiga, e depois fiquei com a Antiguidade Oriental e Regina com a Ocidental. E a Antiguidade Oriental e África. Né? Quer dizer, eu dava Egito, Mesopotâmia, Fenícia. Fenícia hoje é o Líbano aí da confusão, e Fenícia era tão tranquila naquela época. Fenícia, né? Os persas. Né? Persas são o Irã hoje. Né? O Irã, no embate com os romanos, né? Ele deu uma surra nos romanos e, de certa forma, diminuiu a expansão romana que criava naquela época o mundo ocidental. Né? Então, para você entender o que está acontecendo hoje na história contemporânea, você tem que voltar até lá. Muitas dessas questões contemporâneas têm coisas que na antiguidade já acontecia. Os persas, hoje o Irã, foram, sem dúvida nenhuma, um povo guerreiro e um povo que se expandiu, que conquistou. O Irã de hoje é um local que o Trump nos Estados Unidos tem medo dele, e outros lugares do mundo também. Mas a trajetória dele sempre foi assim, né? De um povo que lutava, né, pela riqueza da sua cultura. E a cultura iraniana, a cultura do Iraque, antiga Mesopotâmia, são maravilhosas. Então, aí continuei dando Antiguidade Oriental, e depois Tereza Turíbio, que tinha um laboratório de América Latina, me chamou. Não, você tem que também dar América Latina, sou eu só. E comecei na América Latina, né? Estudando, né, o conjunto dessa América Latina, que, na verdade, sempre foi muito rejeitada. Né? O aluno no básico, no médio, mesmo na universidade, pouco sabe da América Latina. E aí, na América Latina, eu passei também a dar o continente africano. Né? Eu já dava, porque o Egito é continente africano, mas comecei a dar o que nos interessa mais, né? Que é a parte do continente africano de relações com Portugal, com colonialismo, e agora se comemora 50 anos das independências, né? Lá no continente africano, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Quão pouco as pessoas sabem sobre isso hoje, né?
e realmente é importantíssimo. Então, a vida inteira eu dei Antiguidade, Oriental, América Latina. A América Latina, houve uma época, ou foi junto do ESA, ou foi um pouco depois, que o professor Zé Flávio Pessoa de Barros, né, passou a ser um professor importante nas relações com o Brasil e com o mundo, né, porque ele dirigiu parcerias e convênios da UERJ na época dele. Zé Flávio é uma pessoa muito querida, já falecida há alguns anos. E com isso, Tereza e eu pudemos viajar por muitos lugares. Fazer convênios naquela época, depois outros colegas continuaram, com Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Polônia, Varsóvia, foi um convênio maravilhoso, existindo até há poucos anos. Né? Eu mesma fui várias vezes dar aula lá em Varsóvia, Turíbio também. Né? Enfim, foram criadas nesta época praticamente quase todas as parcerias, inclusive Angola. Eu fui a Angola e fiz convênio da UERJ com Angola. Hoje eu não sei como é que está. Né? Mas era uma época efervescente, a década de 80, a década de 90 e um pouco depois. Né? Então, realmente, foi muito bom ter trabalhado com a Antiga Oriental para poder entender mais o que está acontecendo hoje. Foi importante a América Latina e o continente africano também. Trabalhar nessas 3 áreas, que são, na verdade, áreas, entre aspas, chamadas a periferia da Antiguidade, né? A periferia da América Latina, né? A periferia do continente africano. E hoje, nessa mundialização, nessa globalização, em que parece que a relação é de mão dupla e não é? Até hoje, professores que vêm de fora, Portugal, Espanha, da Europa, né? É aqui o Brasil que dá o pagamento para eles virem, pagam a eles. Eles não pagam nada. Né? Quer dizer, são as nossas bolsas que trazem, as bolsas dos colegas que ficaram agora ainda na ativa, somos nós que trazemos. Né? E aí eu sempre briguei por uma coisa, né? Que parceria e convênio tem que ser de mão dupla. Se um colega de Portugal quer vir aqui, tudo bem, a gente paga, mas outro colega da gente aqui da UERJ tem que ir lá e também dar, né, a sua experiência, a sua valorização na área que trabalha. Mas não é isso que acontece. E segundo, mesmo hoje, né, o aluno quer fazer mestrado, doutorado, se não faz aqui, quer fazer em Portugal. Né? Agora está complicado. Depois do Trump, até Portugal mandou vir embora não sei quantos mil brasileiros. Né? Estão retornando para cá. Eu acho que a gente tem que valorizar muito, né, a nossa cultura, né, o nosso país, independente de quem seja presidente, né, valorizar. Né? E com isso a gente está valorizando a nós mesmos. Não pode continuar, né, essa forma de bajulação à Europa. Nós somos importantes também. E os alunos, eles têm que aprender isso. Aí, ao invés de querer uma bolsa para ir para Angola estudar, não, vou para Portugal. Mas você não fica questionando o colonialismo? Não é? Continua ainda no colonialismo? Não, realmente não dá. Mas, senhora, como disse, tem, então, luta em muitas frentes políticas e disciplinarmente, né? Sim. E política e memória política é a nossa próxima pergunta. Atuei, inclusive, dentro do Estado, né, na época do governador Leonel Brizola. Agora, professor, acho que talvez a política de cotas seja o marco fundamental de uma identidade da UERJ como essa universidade social. Eu queria saber como a senhora analisa o impacto da consolidação das políticas afirmativas de cotas aqui na UERJ. Olha, eu acho que foi uma das melhores coisas, né, que foi feito para os alunos que moram em periferias, para os alunos que têm problemas seríssimos econômicos, e principalmente para negros e índios, porque as políticas afirmativas, uma das muitas coisas que ela apresenta,
é realmente afirmar a cultura negra, não é? É afirmar que o negro tem história, em grande parte uma história muito triste de escravidão, mas que ele tem cultura, que ele estuda, que ele pode entrar em qualquer universidade, que ele não é fraco do conhecimento. Eu briguei muito em relação a isso, mas muito mesmo, não é? Quer dizer, pelas políticas afirmativas. Elas eram inicialmente para 10 anos, a política de cotas e outras políticas afirmativas. Depois botamos para mais 10. E eu estou pensando muito hoje, porque a vida contemporânea, seja no Brasil, seja fora do Brasil, eu acho que o respeito ao outro, o respeito a essas culturas negras, indígenas, eu acho que não melhorou muito, não, sabe? A gente vê toda hora problemas seríssimos de feminicídios, né? Quer dizer, o crescimento, houve sim e há, o crescimento da participação das mulheres, né? E as políticas afirmativas afirmaram isso muito, né? Mas eu acho que ainda é muito pouco, não é? Quer dizer, você não pode ouvir histórias que aparecem na televisão, né? Eu tenho algumas, quer dizer, quando passou a ser crime você proibir, né, a empregada doméstica de um prédio, né, de entrar pela frente, ela agora pode entrar pela frente, né? Ela só podia entrar no elevador que não era o social, né? Agora, se o síndico quiser, se algum morador do prédio falar alguma coisa, é crime, pode criminalizar, mas ninguém criminaliza, né? É muito difícil, né? Então, essas políticas afirmativas, principalmente em relação a negros e indígenas, deu um avanço, sim, e a mulheres também, mas eu ainda acho muito pouco, por tudo que a gente ouve, né, no Brasil e fora do Brasil também, né? Essa batalha ela se desdobrou já durante muito tempo, são mais de 20 anos. Sim. E, enfim, eu já ouvi épocas porque pareceu estar consolidado, agora, depois do governo Bolsonaro, talvez nem tanto, mas, enfim, as coisas vão caminhando, né? A gente vai tentando se acertar. Vai tentando levar, mas ainda é muito pouco, sim, muito sim. pouco. A senhora já trabalhou também com grandes analistas e intérpretes da Universidade Brasileira, citou, por exemplo, Darcy Ribeiro. E como a senhora analisa hoje em dia a situação da Universidade do Brasil, no Brasil? Tem uma visão otimista sobre? Olha, eu trabalhei 6 anos com o Darcy Ribeiro, falando com vocês como falava com ele. Portanto, eu trabalhei dentro do Estado, dentro do governo Brizola. Não só eu, a professora Lia Faria aqui, né, da área da educação, era inclusive a minha chefe, né? A Lia dirigia o grupo imenso de professores ligados aos CIEPs, né? A professora Carmen Tindó, lá na UFRJ, também trabalhou muito na área da língua portuguesa, da literatura. Todos nós éramos professores de universidades, pronto. Principalmente o FRJ, o ERJ, Unirio, a maior parte aqui na cidade do Rio de Janeiro. E começamos a debater como naquela época, final de 80 e 90, como na prática a gente ia conseguir mudar um pouco, né, a realidade da educação daquela época, né? Era um grupo enorme que se reunia, né, com Darcy Ribeiro tinha um engenheiro que era a fábrica das escolas, que construía os CIEPs. Nos reunimos, porque ninguém sabia como fazer uma escola de horário integral, né? Então nos reunimos, debatemos, né? E de tudo isso saiu um livro chamado Livro Preto dos CIEPs. Se você falar no nome desse livro, ele é conhecido no mundo inteiro. Quando a gente chega em Portugal, ou na Espanha, ou no Reino Unido, a senhora trabalhou com Darcy? Ah, o Livro Preto, eu queria tanto esse livro.
não existe mais, só um exemplar em bibliotecas, né? Porque ali é o produto do que todos nós, professores naquela época, universitários, queríamos fazer. E tivemos que bater cabeça para poder fazer. Não sabíamos como fazer. E o resultado está ali, explicadinho no livro preto dos CIEPs, né? Quer dizer, nós sabíamos que, primeiro, as oportunidades nessas escolas, aos pobres, à periferia, aos negros, aos indígenas, tinha que ser dado. Sabíamos que tinha que haver, para esse tipo de aluno, uma integração entre as disciplinas. Língua portuguesa não podia ser uma coisa aqui, história, outra coisa lá. Não, tinha que estar interligado, né? Nós produzíamos textos. E em cada CIEP inaugurado, né, esses textos eram trabalhados com os docentes dali, que trabalhavam com os seus alunos. Nenhum docente era deixado jogado ao léu, não. Ele toda semana se reunia e fomos depois para um lugar que era um lugar privado, e o Brizola deixou de ser privado, né? Que era chamado, fica lá na Zona Sul, né? No final ali de Ipanema, o Brizolão de Ipanema, né? Ali a gente tem, qualquer hora, que botar as histórias todas no papel. Não dá para falar tudo aqui. Só dá para falar que a gente entrava dentro da favela Pavãozinho, Cantagalo, para pegar o elevador e subir, onde hoje é a TV Globo, né? Uma parte da TV Globo, acho. Ou toda ela está lá, o jornalismo. Então a gente subia, e quando o elevador não estava funcionando, a gente ia por dentro. Naquela época também tinha traficante lá, né? Mas era muito engraçado o respeito que esses traficantes, me lembro de um que já morreu, Tom Zé. A gente subia ali, né, no meio do povão lá das favelas, e ele dizia: professora, qualquer problema pode falar comigo. Hoje isso tudo acabou, né? Porque eles viam que era através dessa educação, era através desse conhecimento que os seus filhos que moravam nessas favelas podiam crescer, né? Podiam melhorar, né? Então, o Brizolão de Ipanema foi assim, para gente, para mim. Só tem uma segunda coisa que eu vou dizer agora também. Foi um sonho, né? Foi um sonho de uma educação melhor. Quando você diz, e hoje? Não foi só porque a gente passou nesse tormento desses 4 anos que nós tivemos na presidência da República. Não foi só ele o culpado, né? Toda uma estrutura do governo brasileiro há muitos anos, para mim, tem o objetivo de chegar à privatização do ensino. O EBSER, não é? A saúde já está aí. É uma saúde privatizada, né? O SUS, né? Cada vez você vê menos dinheiro para ser dado ao SUS. Se o Ezio estivesse vivo, ele ia ficar desesperado. Esse mesmo jogo político está indo para a educação, está indo para o ensino. Basta vocês verem uma das melhores universidades do mundo, não é só do país, o FRJ. Vão até lá no fundão entrevistar as pessoas. Vão ver as coisas caindo, literalmente, né? Os alunos tendo uma dificuldade danada de chegar lá. Fora a questão de tráfico e disso, daquilo. Eu estou falando da estrutura, né? E nada é feito. Né? Nada é feito. A gente vai ter que repensar muito isso em 2026. Né? Não é só aquele sujeito que ficou 4 anos aí, não, que é culpado. É todo um conjunto, é toda uma estrutura. Né? E nada está sendo feito. Recentemente, a UFRJ, que já tinha perdido, estou falando da UFRJ, que ela sempre foi irmã da UERJ em todos os trabalhos.
A UFRJ perdeu muito dinheiro e, recentemente, o governo federal contingenciou mais dinheiro. Para que isso? Para que isso? Eu estou falando isso hoje, é o dia 15 de maio de 2025. Espero, sinceramente, que não aconteça. Mas eu estou vendo uma linha de privatização do ensino das universidades brasileiras. Portanto, eu não posso estar feliz. Né? Não posso. Concordo com a senhora. Tirar o dinheiro, né, que é o que movimenta tudo, você mexe com o que é sagrado, que é a autonomia universitária, isso é muito complicado. Ainda sobre a resposta anterior, professora, eu creio que deve ser um orgulho muito grande, sim, ter feito parte desse projeto do CIEP, Escola Integral, mas, ao mesmo tempo, uma frustração gigante Também. ter sido descontinuado, e hoje a gente vê como eles estão. Então, eu fico, de fato, consternado, sem dúvida. Acho que vocês deviam entrevistar a professora Lia Faria, ela está aposentada da educação. Agora vai ser comemorado no dia 28 de maio, aqui na UERJ, né? Exatamente sobre os CIEPs. Tá? E a Lia Faria seria muito bom que ela, embora ela seja da educação, não seja do IFCH, mas por outro motivo, em algum momento, vocês entrevistarem a Lia. Professora, quais são as suas perspectivas agora futuras para o laboratório, o LPPE, e para o departamento de História aqui da UERJ? Bom, primeiro, eu não dirijo mais o LPPE, eu me aposentei tem 2 anos e pouco. Mas conversei muito com a Ângela Roberti, que é minha amiga acima de qualquer coisa, né? E ela aceitou na época que eu falei com ela. E foi a melhor coisa, porque eu confio no trabalho da Ângela Roberti, né? Então, as perspectivas que eu gostaria que, em algum momento, o LPPE fizesse, independente do que ele já está fazendo, né? Por exemplo, ter possibilidade de, em eventos, trazer pessoas, estudantes que hoje não são professores, né, para darem o seu depoimento sobre o que estão fazendo e como o LPPE foi importante na vida deles. Nós temos muito ex-bolsistas, né, que hoje são professores em tudo quanto é lado. Rafael dirigiu lá a universidade, né? Lá que fica rural, Universidade Rural. Foi aluno da gente, dirigiu a Universidade Rural, não sei o que ele está fazendo hoje. Então, essas experiências, né, desses alunos que se tornaram professores, que se tornaram diretores e que passaram pelo LPPE. O Pedro foi um garoto que eu não sei por onde ele está, ele adora tocar tambor, né? E ele foi importantíssimo no nosso laboratório, né? Porque ele fazia parte relacionada aos desenhos que saíam nos CDs, né? Era um rapaz maravilhoso. Tinha um outro, que agora eu esqueci o nome, que também era muito bom. Então, fazer um encontro, aqui se chama encontro de egressos, vamos dizer assim, que viessem dar esses depoimentos. Olha, eu hoje estou não sei aonde, estou em Portugal, dou aula em Portugal, eu estou fazendo... Enfim, a gente saber por onde esse povo anda. E que foi muito importante para o Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino, né? Quer dizer, seria uma coisa interessante. As minhas perspectivas pessoais, todo mundo diz assim, se aposenta, como é que você está aposentado? Outros mesmo, né? A Lená e outros me perguntaram. Eu falei, estou muito bem. Eu não tenho essa, vamos dizer assim, uma saudade meia, sei lá, ruim, que não está fazendo nada. Não, eu venho sempre a essa universidade. Agora mesmo, a Tereza Turim me chamou, pelo amor de Deus, dá um pulinho aqui no laboratório dela, porque ela vai fazer um fórum, né, da área do núcleo, e você tem que estar presente, etc. Agora, não quero mais obrigatoriedade. Obrigatoriedade de estar aqui, ou estar lá, ou estar lá. E, principalmente, eu não quero mais saber, tanto que eu apaguei tudo.
Látis e Sucupira. Látis e Sucupira faz com que as pessoas, os docentes, não fiquem na universidade. Quando dá tempo de aposentadoria, se aposentam. Não foi o meu caso. Eu me aposentei aos 75 anos. Né? Vou fazer 3 anos de aposentada. Mas a maioria fica doida. Eu encontro gente já... Ah, professor, eu quero me aposentar também. Eu falei, para com isso. Tem que se aposentar nada. Agora, as minhas perspectivas, tirei. O departamento diz, mas você vai tirar? Você faz uma coisinha e outra. Não. Eu vou fazer sim. Faço, por exemplo. Fui uma banca lá no Espírito Santo, em Vitória. Vou agora a São Luís do Maranhão, em junho, participar do congresso da Afrolic, congresso do pessoal ligado a estudos sobre o continente africano. Continuo fazendo. Mas aí depois eu chego e digo, ai, que bom, não tenho nada que botar no Látis nem no Sucupira. Então, acabou. A gente continua fazendo, né? Quer dizer, se aposenta, não morre não, um dia vai. Mas você continua fazendo, mas continua fazendo da melhor forma que tinha que ser, né? Eu e Tereza Turibio participamos, quando ainda não havia avaliação, portanto, há 20 e tantos anos, representando o Departamento de História naquela época, num encontro, né? Lá, um encontro em Brasília e o outro em Belém do Pará. Sabe para quê? Para ver como é que tinha que ser a avaliação do Brasil, que a gente ainda não tinha, né? Aí tinham colegas do Norte, do Nordeste, do Sul. Nós ficamos do lado do Norte e do Nordeste, porque o Sudeste e o Sul já ficou, que bom, vai começar a avaliação, vamos ver o nome do César Lattes, que vai ser a parte relacionada ao Lattes. E aí eu falei para a Tereza, você já viu que daqui a alguns anos não vai ser só o Lattes, vão inventar uma outra avaliação, porque os docentes adoram esse tipo de coisa. Eu não, detesto, né? E não deu outra. Outro dia a gente está conversando, a Turibio e eu, sobre isso. Você adivinhou? Não, não adivinhei. Eu percebo. Mas naquela época, os nossos colegas do Norte e do Nordeste estavam com muito medo de tudo isso, porque eles não tinham infraestrutura para montar essas coisas, que seria cobrada, como foi, e será sempre. Porque docentes do Sudeste e do Sul não vão chegar e dizer para a CAPES, para o CNPq, chega. Nós vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, mas não queremos mais Sucupira. Deixa, então, só o César Lattes, que foi um grande físico desse país. Sucupira eu não vou nem falar. Foi meu professor na UFRJ na época que eu fazia doutorado. Que Deus o tenha, né? Então, é isso. As minhas perspectivas são ótimas, né? E toda vez que o LPPE precisa, eu venho, né? Dar palestra, o que for. Verdade. E trazer chocolate na Páscoa. E trazer. E trouxe chocolate na Páscoa para todo mundo. Eu espero que a senhora... Bom, a Tereza Turibio falou que a senhora acertou a previsão do Lattes, enfim, dessa questão do currículo. E espero que a senhora esteja, de fato, errada por esse caminho da privatização da Universidade Pública Brasileira. Eu quero errar mesmo, sinceramente. Eu acredito, né, senhora? Professora, de novo, muito obrigado pela participação. Nada, eu que agradeço a você, a vocês do CTE, que eu conheço de muitos anos, você não, que essa é novinha, conheço a velha guarda, né? De muitos anos, antigamente estava muito aqui, né? O Guapiaçu ia muito com a gente fazer coisas aí fora, né? Então eu agradeço ao CTE, mais uma vez, agradeço ao LPPE, onde, além de ter pessoas que trabalham muito, são muito meus amigos, e isso é que é importante. É recíproco, professora. Né? É a amizade, o resto passa. Muito obrigada.